Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Cris Festas. Eu sou a Cris e trabalho há mais de 10 anos com festas infantis. E hoje eu estou aqui para dar uma dica muito legal para você. Algumas mães entraram em contato comigo pedindo para eu gravar um vídeo explicando sobre a quantidade de docinhos que deve ser feito para uma festa e a quantidade de lembrancinha. Se cada festa os adultos recebem lembrancinhas, então vamos desvendar toda essa história. Bom, docinhos. Quantos adultos você tem na sua lista? A primeira coisa que você tem que fazer quando você vai realizar uma festa é fazer a quantidade, uma lista com a quantidade de pessoas que você vai ter na sua festa. Uma lista somente com os adultos e uma lista somente com as crianças. Os adultos, a partir dos 12 anos de idade, que não é mais considerado criança. Então, de 12 anos para cima já é considerado adulto. 12 anos para baixo entra na lista de crianças. A partir dessa lista, você vai começar a fazer o cálculo. Então, por exemplo, eu te fiz uma lista, eu tenho 30 adultos e tenho 40 crianças. Esses adultos, para você calcular docinhos, você vai calcular 5 docinhos para cada adulto, tá? Por mais que os adultos amem docinho, 5 é o suficiente. Ninguém tá indo para uma festa para matar a fome com docinhos. Docinhos é degustação. Nós temos sempre que partir desse princípio que algumas coisas que são oferecidas na festa não são para matar a fome, é degustação, tá? Então, você vai fazer 5 docinhos para cada adulto. Quais são os tipos de docinho que você deve fazer? Quais são os tipos de doce para esses adultos? São os docinhos simples. Brigadeiro, beijinho, cajuzinho, brigadeiro branco, casadinho. Então, esses docinhos são considerados doces para adultos, tá? Que a maioria dos adultos gostam desses doces. Outra coisa, para criança, esses docinhos também servem para criança? Sim, servem para criança. Criança, você pode colocar em média 2 docinhos desses. Por quê? Porque as crianças vão ter as lembrancinhas comestíveis. As crianças, elas vão ganhar doces, elas vão ganhar as lembrancinhas. Então, assim, isso já está incluso. Por mais que a criança goste de doce, ela sempre vai ter um quitute a mais do que os adultos. Então, a gente divide dessa forma, tá? Os doces sempre são para os adultos. Adulto recebe lembrancinha? Não. A festa é infantil. Adulto só recebe algum tipo de lembrancinha em festa de 15 anos, entre aspas, e casamento, tá? Às vezes 15 anos você não quer fazer. O que você vai fazer, de repente, é um bem vivido numa festa de 15 anos e aí você distribui para cada adulto. Não necessariamente há necessidade de fazer lembrancinha, tá? Hoje a gente está com festas bem minimalistas, então a gente está tirando essa consistência que existia de muitas lembrancinhas por conta de custo, até porque às vezes você faz uma lembrancinha tão bonita e daqui a pouco você entra na casa daquela pessoa, aquela lembrancinha tá no chão, tá feita de qualquer jeito, isso não vale a pena. Então, hoje nós temos que pensar dessa maneira, tá? Minimalismo para fazer as festas. Então, adultos em festas infantis não ganham lembrancinha. Quantidade de lembrancinhas que eu devo fazer para uma festa ficar bonita, para distribuir para os meus convidados. Depende do que você pode, depende se cabe no seu orçamento. Se cabe no seu orçamento fazer 2, feito 2. Se cabe no seu orçamento fazer 3, faça 3. Às vezes até o próprio docinho que você tem na sua festa, se você colocar em embalagenzinhas, em forminhas diferentes, já enfeita a sua festa. Não é por falta de quantidade, de variedade de lembrancinhas que você vai deixar de fazer uma festa bonita, tá? Sua festa vai ficar bela, bonita, com a quantidade de lembrancinhas que você pode fazer. Faça no mínimo 2, no mínimo 3 lembrancinhas. É o que eu disse. Cabe no seu orçamento fazer, então faça 3. Cabe no seu orçamento 4, faça 4. Lembrando que quando você faz muitas variedades de lembrancinhas, você tem que pensar em todas as crianças da sua festa. Uma criança, ela não entende por que o amiguinho ganhou uma lembrancinha e ela ganhou outra. Você tem as crianças, são 40 crianças na sua festa. Você vai fazer 3 lembrancinhas, você tem que fazer 40 lembrancinhas de cada.
Porque cada criança, ela quer sair da sua festa com as 3 lembrancinhas. São crianças, elas não entendem. E a festa foi direcionada para elas, não para os adultos. Então a gente tem que se importar nesse sentido. Então você fez o pirulito de chocolate. Você vai fazer 40 pirulitos de chocolate. Você tem, cada criança recebe um. Ah, eu vou levar pro meu amiguinho. Você vai levar, você vai dar a sua lembrancinha para as crianças que estão ali. Mas eu posso fazer 40 só? Não, você tem que fazer 20% a mais. Então, por exemplo, se você fez 40, você vai fazer 8 a mais. No máximo 10. Porque também não pode ir 10 pessoas além do que você convidou. É por isso que é necessário que a gente faça confirmação de presença para essa festa. Existem vários aplicativos que você envia o link para as pessoas e elas confirmam a presença. Então, assim, você vai colocar a quantidade de crianças contando que o primo do primo vai, o amiguinho do amiguinho vai. Então, as crianças não vão ficar sem esses doces, sem essas lembrancinhas, tá? Quais são as lembrancinhas que são indicadas para fazer em uma festa? A minha dica é, não faça lembrancinhas de plásticos, de acrílicos, de tubetes. Por quê? A fábrica de tubetes vai, cortar minha cabeça, mas é um gasto desnecessário. Você vai lá, pega o tubete, enfeita ele todo, bota uma opção de coisa, brilho, fita, adesivo, gastou um dinheiro para fazer aquele tubete. Uma criança, ela vai abrir o tubete, ela vai jogar as balinhas na boca e vai jogar o tubete fora. Então, aquele plástico que você comprou, que você investiu naqueles tubetes, você podia ter investido numa outra coisa, numa lembrancinha comestível. Então, a dica é, faça lembrancinhas comestíveis. Por mais que você pague um pouquinho a mais, mas você vai ter o prazer de ver as pessoas comendo aquela lembrancinha. Então, por exemplo, uma maçã de chocolate, você pode fazer as trufas coloridas, você pode fazer pirulito de chocolate, você pode fazer brownie, coisas até mesmo que você possa fazer em casa. Os próprios docinhos, os bombons embalados, bombons que você pode fazer como trufa. Então, são essas coisas que você pode fazer sem precisar gastar muito e também você não vai ver aquilo jogado fora. Se você pega uma trufa, coloca numa embalagem bonitinha, tá lá uma lembrancinha comestível. Aquilo sai da categoria de docinho para uma lembrancinha comestível. Você colocou as maçãzinhas, coloca lá na mesa, algumas, não são todas as lembrancinhas. Eu tenho visto algumas festas que as pessoas fazem questão de colocar todos os doces não, gente, a gente só vai colocar na mesa aquilo para tirar foto, não é para colocar todos os doces. Fica muita informação, a mesa perde a essência dela da festa, que seria o bolo, painel e aquelas coisas poucas. O restante você guarda e entrega na hora de distribuir. Então, você pode trabalhar com essas coisinhas em casa. Aqui no canal tem alguns vídeos ensinando vocês a fazerem docinhos, alguns outros também ensinando como fazer docinhos em casa para você diminuir o seu custo. Você tem vídeos que te ensinam a congelar alguns doces. Eu vou falar um pouquinho mais tarde em outro vídeo sobre o congelamento de doces, do que você pode fazer e congelar. Então, assim, a gente tem que minimizar os custos que nós temos e fazer uma bela festa. Então, não há necessidade de colocar tanta coisa na mesa, não há necessidade de fazer tanta lembrancinha. Os adultos não têm que receber lembrancinha, eles têm que receber os docinhos dele, que, como eu já disse, são degustação. Então, é o que nós temos que fazer para deixar a nossa festa bonita. Espero ter ajudado com essas dicas. Nos próximos vídeos nós vamos falar mais sobre festa infantil. Obrigada, um beijo para você.